Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 17. A palavra predestinada de sabedoria diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós vamos hoje, com a 10ª mensagem, encerrar esse tema reinando em vida. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, nós graças te damos porque um dia nós estávamos mortos em delitos e pecados, vivíamos nas trevas deste mundo, caminhando por lugares escuros e escusos, não desejávamos a Deus, não buscávamos ao Senhor, não entendíamos as coisas do Pai, porque o pecado de Adão nos matou. Mas o teu amor foi tão grande e é tão grande que quando nós não buscávamos ao Senhor, o Senhor foi e buscou-nos, colocou-nos nos teus braços e nos trouxe de volta para o aprisco. O Senhor nos reconciliou outra vez consigo mesmo. E hoje nós estamos aqui reunidos no concílio de Deus na terra e prestamos a Ti o nosso culto racional. Oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Prestamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. E temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de ser ensinado outra vez pelo Teu Espírito, que nos faz recordar todas aquelas coisas que um dia o Senhor já nos havia ensinado quando existíamos contigo em Espírito no concílio eterno. Ah, que nesta noite, que nesta manhã, meu Deus, milagres extraordinários, transformações como esta que o Senhor operou na vida do irmão Josué, venha ocorrer na vida de muitos que aqui estão conosco. Que transformações profundas de vida venham ocorrer em muitos que ouvirão esta mensagem gravada numa fita cassete. Que esta palavra leve vida, e vida com abundância. Que ela leve o poder sobrenatural do Deus Criador dos céus e da terra, para levantar o caído, para fortalecer o fraco, para dar ânimo ao desanimado. Tudo isso nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus. E que todos que creem e concordam digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhos em Cristo Jesus, o pastor da igreja está hoje encerrando uma série de mensagens, uma série de pensamentos sobre o tema reinando em vida. E ao longo desse estudo, o Espírito Santo nos mostrou que na nossa vida espiritual nós estamos sempre num constante treinamento. Deus nos treina, Deus nos prepara para que nós possamos alcançar metas. Porque, irmãos, ninguém pode fazer 100 metros em 10 segundos se antes não treinar. Um atleta, ele não pode saltar 2,5 metros, 3 metros de altura, se ele antes não se preparar intensamente. Ele tem que se submeter a um treinamento. Então nós estamos nesta igreja, a cada dia, a cada semana, a cada culto, sendo treinado, sendo exercitado pelo Espírito Santo,
até que todos nós cheguemos àquela plenitude de sermos capazes de vivermos nessa terra como pessoas vitoriosas, como pessoas que vivem como cabeça. Por isso eu digo que cada culto desta igreja é um treinamento espiritual. Então hoje nós vamos lembrar alguma coisa que nós aprendemos nesses últimos cultos. Nós aprendemos aqui que antes de nós buscarmos vitórias espirituais, nós temos que primeiramente cuidar das coisas naturais. Ser fiel a Deus no natural garante vitórias na vida espiritual. Este é um dos grandes segredos que o Espírito Santo nos revelou. Ou seja, se você quer ter grandes vitórias espirituais, você tem que primeiramente cuidar das coisas naturais. Você tem que treinar a tua vida para que ela se integre aos padrões da Bíblia Sagrada, aos padrões de Deus. Veja o exemplo de Davi. Davi, ele foi fiel nas coisas naturais. Davi, ele foi fiel como pastor de ovelhas, ele foi fiel como filho. A Bíblia diz que Davi tinha o caráter de Deus. E aí o Senhor criou oportunidades para que Davi se tornasse campeão de guerra da nação de Israel. Depois Davi se tornou rei de todo o povo judeu. Você vê que quem cria verdadeiramente oportunidades para a nossa vida é Deus. Não é o pastor da igreja, não é o vizinho, não é o amigo, não é o patrão. Quem cria oportunidades é Deus. Quem abre portas é Deus. Quem promove é Deus. Agora, tudo depende da tua fidelidade nas coisas naturais. Então, meus irmãos, nós vamos nesta manhã estudar uma parábola que eu reputo como uma das mais importantes da Bíblia Sagrada. Nós falamos um pouco dela no domingo passado, mas eu quero hoje ir mais fundo neste assunto, porque aqui há algo de Deus muito precioso para nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 14, é a parábola dos talentos. E diz assim a palavra de Deus, página 45 da Bíblia do altar. Se você tem Bíblia do altar, está na página 45. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Este homem aqui que a parábola fala é exatamente a figura de Deus. Esses seus servos é a nossa figura. Tipifica a igreja, tipifica a todos os eleitos, todos os predestinados de Deus. Então diz que lhes confiou os seus bens. Então quer dizer que tudo que eu sou, tudo que eu tenho é de Deus, pertence a Deus. E este é o pensamento, meus irmãos, de todo homem e de toda mulher que é fiel a Deus no seu natural. Veja que quem me deu 4 filhos lindos e maravilhosos foi Deus. Não dependeu apenas da minha vontade ou da vontade da minha esposa. A casa que eu moro, quem me deu foi Deus. O automóvel que eu ando, a comida que eu como, a roupa que eu visto, tudo quem me deu foi Deus. Esse templo lindo que nós congregamos aqui e aqui cultuamos ao Senhor, foi Ele mesmo que nos deu. O programa de rádio, onde todas as noites nós anunciamos para milhares e milhares de pessoas o Evangelho da graça de Deus, foi Deus que nos deu. Então Deus nos confia seus bens. Então tudo que tu tens, tudo que tu és, é de Deus. Diga, é de Deus. E diga amém por isso. Então no versículo 15 ele diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor,
confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então veja, meu irmão, quem diz muito bem, servo bom e fiel, é Deus, não é o pastor, não é a igreja. Ele disse: fostes fiel no pouco. O que significa fostes fiel no pouco? Fostes fiel no natural, cumpristes a tua parte. Então você já começa a perceber que este servo bom e fiel é exatamente aquela pessoa que é fiel a Deus na sua vida natural, na sua vida cotidiana. E toda pessoa que é fiel a Deus no natural, Deus a colocará sobre o muito. Meus irmãos amados, se você for fiel a Deus naquilo que Deus te coloca, Deus vai te promover. E só Deus pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso, só Deus. Só Ele tem esta capacidade. Porque às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu já estou aqui há 2 anos tomando conta de escolinha de criança, pastor, e eu ainda não recebi a promoção de Deus. Pastor, eu já estou há 2 anos como diácono, e Deus ainda não me promoveu. Bom, essa coisa de tempo aí, meu irmão, é exatamente com Deus. Agora, se você quiser, dê uma olhadinha para a vida do teu pastor há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Teu pastor estava no Rio de Janeiro, o teu pastor não conhecia Deus, teu pastor vivia andando em lugares escuros e escusos, viciado em bebida, viciado em cigarro, vivendo no meio de coisas prostituídas, espiritismo, tantas coisas horríveis. Mas um dia, quando esse teu pastor começou a ouvir as primeiras coisas acerca de Deus, eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu ficava quase a 1 hora de ônibus lá do centro do Rio de Janeiro. Irmãos, eu acordava todos os dias às 3:30 da manhã. Eu pegava 4 ônibus para poder chegar na empresa. Eu morava em Maria das Graças, pegava um de Maria das Graças até Cascadura. Cascadura pegava um até a Avenida Brasil. Na Avenida Brasil pegava um até Itaguaí. 4 ônibus, todos os dias. Muitas das vezes, irmão, não tinha nem mesmo a marmita para levar o almoço. Às vezes faltava comida em casa, não tinha o alimento. Mas eu nunca faltei um dia de trabalho. Eu nunca cheguei atrasado no emprego, irmão. Era 7:30 que tinha que pegar. Eu nunca cheguei 7:31. Eu nunca fui chamado a atenção por ter sido relaxado com... E eu vou te dizer uma coisa: nos momentos mais difíceis da vida, eu nunca reclamei de Deus. Se tinha, tinha, graças a Deus. Se não tinha, não tinha. E eu dizia graças a Deus também. Então eu sabia que eu tinha que fazer a minha parte. Eu sabia da minha responsabilidade. Eu era o primeiro a chegar no trabalho, irmão. E tudo aquilo que eu fazia com amor. Ganhava um salário mínimo de menor. Naquela época tinha salário mínimo de menor. Eu vi os meus colegas de trabalho reclamavam, xingavam, se maldizia. Eu nunca abri a boca para me maldizer. E eu nunca me escorei, eu nunca fui relaxado. Eu sempre fiz aquilo que tinha que fazer com profundo amor, com profunda dedicação. Quando pela primeira vez alguém disse que eu tinha que ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, eu fui fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu não me preocupei se as pessoas diziam: não, pastor é ladrão, você vai dar o dinheiro para ladrão, não pode fazer isso. Eu não queria saber. Eu queria saber da minha vida com Deus. Eu não me importei com críticas. Eu não me importei se eu estava no lugar errado, porque eu estava olhando única e exclusivamente para Deus. Deus foi me honrando, Deus foi me promovendo. Eu entrei para a Nuclebras. Eu passei a ganhar, naquela época, quase 20 salários mínimos. E tinha mês que eu quase dobrava isso. E eu recordo que no dia que eu comecei a frequentar igreja com seriedade mesmo, os meus colegas de trabalho diziam: você está ficando louco, você é muito bobo, como é que pode, você tão jovem, você vai perder a vida, você vai se envolver com essa coisa de pastor, de igreja. Olha, irmãos,
Hoje, todos eles estão com as vidas esboroadas. Todos. Os que casaram, separaram. Quem não casou está viciado em bebida, viciado em droga. Outro está paralítico, que bateu com o automóvel, bêbado. Uma verdadeira tragédia. Onde é que eu estou? Estou aqui pregando o Evangelho para esse monte de gente, anunciando na rádio as verdades de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, eu me recordo, irmão, que eu fui fiel. Em todas as áreas da minha vida, eu fui fiel a Deus. Como servente de fábrica, eu fui fiel. Eu fui auxiliar de escritório, eu fui fiel. Eu fui técnico de fabricação nuclear, eu fui fiel. Eu me tornei chefe de toda uma produção de usinas nucleares. Eu tinha lá centenas de homens, técnicos, dinheiro, que eram subordinados a mim. Eu fui fiel. Então, se você é fiel naquilo que Deus te coloca, Deus te promoverá. A promoção não vem de ninguém não, meu irmão. A promoção vem de Deus. É Deus quem dá esta promoção. Então qual é o segredo, pastor? O segredo é você ser fiel. Irmão, este aqui é um princípio que, quando ele é bem entendido, ele vai te livrar de muitas preocupações desnecessárias da tua vida. Por quê, pastor? Porque às vezes os crentes dizem assim: não, para que eu mereça alguma promoção, para que eu possa melhorar de vida, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que jejuar, eu tenho que ficar joelho no chão. Então, ao invés deles serem fiéis a Deus na vida natural, eles acham que é 4 horas de jejum, eles acham que é 8 horas de vigília, eles acham que é 48 de joelho no chão. Olha, eu fiz muito isso no meu passado, meus irmãos, mas este não é o caminho. O caminho é a minha fidelidade a Deus nas coisas naturais. Se você for fiel a Deus nas coisas naturais, Deus vai te colocar sobre o muito. Deus vai te promover, Deus vai te exaltar. Tu verás a glória de Deus manifestada na tua vida. Eu fui membro de uma seita religiosa, irmãos. Eu comecei como obreiro. Todas as noites eu estava lá no templo trabalhando. Eu acordava 3h30 da manhã, viajava 98 quilômetros, largava 5h30 da tarde, 7 horas em ponto, eu estava chegando na porta da seita. Todas as noites eu trabalhei de obreiro. Às vezes saía 11h30, meia-noite, para depois ainda ir para casa, dormir um soninho para acordar 3h30. Depois me disseram que eu era pastor. Eu não era pastor, eu era um arrecadador de dinheiro, sabe? Mas disseram que eu era. E quando disseram que eu era pastor, eu dei o máximo de mim. Eu me dei por inteiro. Eu fui líder estadual, eu fui líder regional, eu fui líder nacional. Olha, irmãos, e eu fui absolutamente fiel a todas as normas que ali estavam estabelecidas. E até os dias de hoje eu faço isso com a minha vida, irmão. Eu me dou por inteiro, eu sou fiel, eu sou obediente, eu não me poupo. Eu sempre sirvo a Deus, dando o melhor da minha vida. Quando Deus nos deu a revelação da graça de Deus, você sabe, eu fiquei numa situação tremenda. Eu fiquei, como se diz, entre a cruz e a espada, porque aquilo que Deus estava mostrando contradizia tudo aquilo que eu havia ensinado durante 12 anos de vida. Eu lembro que eu conversei com um colega, pastor de Fortaleza. Naquela semana eu comecei a comentar com ele essas coisas. Ele disse: pastor Carlos Magno, se o senhor pregar essas coisas na igreja, se o senhor levar essas coisas para a igreja, vai fechar a igreja, as pessoas vão todas embora. E eu fiquei num dilema: e agora? E se for todo mundo embora? Mas aí eu tomei uma decisão. Eu digo: não, se eu tenho que ser fiel a Deus, não importa as consequências. Se Deus está me mostrando a verdade, eu vou assumir esta verdade, doa quem doer, custa o que custar. Se todos forem embora e eu ficar sozinho, ainda assim estarei satisfeito, porque eu fiz a vontade de Deus. E eu fui fiel a Deus. Então, quando você é fiel a Deus no pouco, irmão, no tempo oportuno, Deus vai te colocar sobre o muito. Então, a parábola dos talentos, ela ensina o povo de Deus a usar a sua capacidade. Olha, meus irmãos, se cada filho de Deus soubesse usar a sua capacidade, você não imagina o que Deus faria nesta terra, o que Deus faria na vida de cada um. Porque o que é este talento aqui que a parábola diz? Talento quer dizer capacidade,
Talento quer dizer dote, talento quer dizer habilidade. Nesta parábola, originalmente, aqui queria dizer um valor de uma moeda, de uma unidade monetária. Cada talento aqui significava anos de trabalho. Então, este homem que recebeu 5 talentos correspondia a 18 anos de trabalho. Era como se Deus pegasse um salário de 18 anos de trabalho e dissesse: ó, está aqui. O que você vai fazer com este talento? Aqui está o teu dote, aqui está o teu dom, aqui está a tua habilidade. O que você vai fazer com ele? Olha, nós temos aqui na igreja, irmãos, pessoas que têm talento para música, pessoas que têm talento para realizar negócios, talentos para escrever, outros têm talento para promover espetáculo, promover eventos. Muitos estão sem saber como usar o seu talento. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Deixa eu falar um pouco mais sobre a parábola. Por quê, irmãos? Tu tens que saber uma verdade. Todos os servos e servas de Deus são capacitados por Deus com algum tipo de talento. Todos. Aqui está uma prova. A um Deus deu 5 talentos, a outro Deus deu 2, a outro Deus deu 1. Então Deus dá talento, dá ou não dá? Diga para o irmão do lado: Deus dá talento, irmão. Agora, o importante, presta atenção no que o pastor vai falar. Agora, é importante para Deus o que nós fazemos com este talento que Ele nos dá. Porque um dia, irmãos, nós vamos prestar conta a Deus. Um dia você vai prestar conta a Deus. Eu vou prestar conta a Deus daquilo que nós sabemos e daquilo que nós fazemos. Veja, por favor, leia outra vez o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria o quê? Capacidade. E então partiu. Quer dizer, ele diz que deu 5 a um, deu 2 a outro e 1 talento a outro, conforme a sua capacidade. Então todos nós, a começar do pastor da igreja, recebemos talentos de Deus, irmão, conforme a nossa capacidade. E o que Deus quer é que se Ele te deu 5 talentos, ou se Ele te deu 2, ou se Ele te deu 1, que você empregue esse talento em benefício da obra de Deus, em benefício da tua própria vida. Veja que no versículo 16 ele diz: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Veja, saiu imediatamente. O que significa isso aqui? Significa, irmão, que nós não podemos deixar para amanhã o que nós devemos fazer hoje. O que eu posso fazer hoje, eu não vou deixar para fazer amanhã. Então, se você sabe que você tem que participar dos cultos, todas as reuniões da igreja, comece a fazer isso a partir de hoje. Não diga: não, eu primeiro vou resolver as coisas, eu estou muito atrapalhado, eu tenho muitas coisas, muitos problemas. Quando eu resolver os meus problemas, aí eu vou passar a congregar sem faltar nenhum culto. Não faça isso, irmão. Porque um dia você vai prestar conta a Deus dessa tua atitude. Se você sabe que você tem que ser um dizimista, um fiel ofertante da casa de Deus, seja de imediatamente. Não protele. Não fique deixando para amanhã, para depois para amanhã. Não, pastor, sabe o que acontece? Eu vou esperar primeiro o Brasil ser pentacampeão. Aí quando ele for pentacampeão na França, aí eu vou... Você vai dar conta a Deus disso. Se você sabe que tem que ser um bom marido, que você tem que amar a tua esposa como Jesus amou a igreja, comece a amá-la a partir de hoje. Comece a ser um bom marido a partir de agora. Se você sabe que tem que ser uma esposa submissa, seja submissa ao seu marido a partir de agora. Não, pastor, primeiramente eu vou ajustar umas contas com ele, sabe? Temos aí uns saldos negativos do passado. Quando eu acertar tudo, aí eu vou ser submissa. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso, porque um dia você vai prestar conta a Deus. Se você sabe que tem que ser um bom filho, seja a partir de hoje. Seja imediatamente. O que você tem feito com os teus talentos? Há uns que usam os talentos, mas há outros que cavam a cova e enterram o talento. Agora eu quero que tu saibas, irmão amado em Cristo Jesus, que a quem Deus dá 2 talentos,
Ele nunca vai exigir o mesmo daquele que ele deu 5. Todavia, ele exige que você faça desses 2 talentos um bom uso. Isso ele exige. Então veja, um pegou, investiu o talento. Outro pegou, investiu o talento. O terceiro fez o quê? Enterrou o talento. Eu acho que esse terceiro personagem aqui vai ser o centro da nossa atenção na mensagem desta manhã. O versículo 18 diz: mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Você sabe, o grande pensador Sócrates, ele dizia assim: uma vida indisciplinada não é digna de ser vivida. Você vê que 2 homens saíram imediatamente para investir. Saíram para multiplicar aquilo que Deus lhes havia dado. Mas havia um terceiro que disse: não, eu não vou investir, eu não vou multiplicar nada, eu vou pegar esse talento aqui e vou esconder dentro de uma cova. Abriu uma cova, escondeu o talento. E olha que coisa interessante tem esta mensagem, irmão. Este homem aqui não foi desonesto. Este homem não gastou o dinheiro dele com meretrizes. Este homem não gastou com jogo. Mas este homem foi reprovado por Deus, porque deixou de empregar aquilo que Deus havia lhe dado. Foi preguiçoso, foi negligente, foi indiferente ao que Deus lhe havia dado. Você sabe que há muitos crentes que desperdiçam as oportunidades que Deus dá. Há muitos crentes que desperdiçam as suas vidas, irmão, seguindo coisas neste mundo que não são compatíveis com a vida cristã. Você sabe que há pessoas que são capazes de dar a sua vida por inteiro por um time de futebol. Vão aos estádios, torce o Santa Cruz e o Náutico, e vai lá, e o gol, e o campeão, e o Flamengo, e o Vasco. Olha, se gastam por isso, mas não são capazes de fazer o mesmo na igreja. Às vezes as pessoas vêm à igreja e elas querem passar anônimas na obra de Deus. Mas Deus te conhece, meu irmão. Deus sabe o teu nome. Foi Ele próprio que escreveu no livro da vida. Ele sabe quem é você, Ele sabe onde tu mora, Ele te conhece por dentro e por fora. Você nunca vai conseguir passar anônimo diante de Deus. Não adianta. É absolutamente impossível. Eu vejo que quando há campanhas políticas, nós estamos agora num ano eleitoral, as igrejas, se envolvem na política, é uma coisa violenta, e eu sou contra isso. Os crentes vestem a camisa dos candidatos, passa na rua, está lá distribuindo folhetos, fazendo campanha, vão nas casas, caçam votos, não medem esforços. Mas eu não vejo ninguém fazer isso aqui para Deus. Como é difícil um crente que queira sair falando da graça de Deus na casa das pessoas. Como é difícil um crente que queira distribuir folhetos na rua, que queira dar um testemunho. Nós temos irmãos aqui na igreja que no passado foram do carnaval, outros foram da macumba. Toda sexta-feira estava lá na corimba. Como é que vai? E não vai, não volta, né? Às vezes não tinha nem dinheiro para comer, mas virava o mundo de cabeça para baixo para fazer o trabalho que o santo pedia. Eu fui um deles, irmão. Eu lembro que em uma época da minha vida, quando eu não conhecia Jesus, eu não tinha dinheiro nem para comprar comida, eu estava desempregado há mais de um ano. E aí me levaram para um desses lugares aí de macumbaria, espiritistas. E o sujeito lá, o diabo, o enganador, disse: para você sair dessa situação, você tem que toda sexta-feira estar aqui e você tem que começar a fazer trabalho para mim. Mas eu não tinha dinheiro. Sabe o que eu fiz? Eu acreditei tanto naquilo que eu passava o pires, literalmente, irmão, na família inteira. Eu dizia: não, vocês têm que me ajudar, vocês têm que me dar um dinheiro, eu tenho que fazer a obrigação, não posso deixar de fazer a obrigação. E toda sexta-feira eu ia para o centro e tinha que levar lá 12 garrafas de cerveja, uma garrafa de champanhe, cigarro, charuto, e toda sexta-feira eu levava. Nunca passei uma sexta-feira sem cumprir a obrigação que aqueles demônios pediam. Às vezes as pessoas fazem tudo isso quando estão no mundo, e quando chegam na igreja ficam indiferentes para Deus.
Às vezes quando a igreja tem uma necessidade, irmão, vamos, tem que pagar isso. Não, eu não posso, não tenho condições, a vida está difícil, não sei o que, tá, sabe? Uma indiferença total e completa. Às vezes o irmão no passado foi do carnaval, chega na igreja, irmão, parece que está anestesiado, parece que ficou abobalhado. O pastor diz: levante as mãos para glorificar a Deus. Cante glória a Jesus. Glória a Jesus, glória. Irmão, glorifica a Deus com entusiasmo. Aleluia. Mas no passado, irmão, quando ele era do samba, do frevo, não podia ouvir um clarim, burum, bum, bum, já saía. Mas não é verdade? Pastor Sérgio que o diga. Não podia ouvir um tarol que ele já saía requebrando, irmão. Era o rei do samba da Marquês de Sapucaí. É verdade. Qual era a escola de samba que você tocava? Caprichosos de Pilares, olha só. É verdade, graças a Deus, que aquele mesmo entusiasmo que ele tinha para as coisas do mundo, ele tem hoje para as coisas de Deus. Mas quantos irmãos que lá no mundo tinham um entusiasmo tremendo para fazer as coisas da cara, quando chega na igreja, parece que morreu. Parece que as suas energias foram sugadas pelo mundo. É verdade. Não pode, irmão. Tem irmãs aqui na igreja que antes, quando saía no carnaval, que ouvia lá o som dos tarol, verdade? Olha, a saia ia lá em cima, descia, voltava. Quando chega na igreja, irmão, vamos louvar a Deus. Ai, está doendo aqui, pastor, não posso louvar. É artrite, pastor, é coluna, o bico de papagaio. Antes não tinha artrite, não tinha coluna, não tinha bico de papagaio. Era toda a energia do mundo. É por isso, irmão, que há muitas pessoas na obra de Deus que poderiam ser muito usadas por Deus, mas não são. Poderiam ser verdadeiros instrumentos na mão de Deus, estão aí isolados no canto. Veja só o que este homem fez no versículo 24. Olha só. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha, irmãos, esta história da pessoa dizer que só tem um talento, isso é muito perigoso. A pessoa que diz: não, eu não tenho capacidade, eu não tenho dom, eu não pude ir a uma faculdade, eu não tenho 1,80 m de altura, eu não tenho olhos azuis, eu não tenho cabelos encaracolados, eu não tenho capacidade. Olha, essas pessoas que se resumem à sua insignificância, são pessoas que estão, elas próprias, se predestinando para serem perdedoras. Porque Deus dá chances iguais para todos. Aquele que tinha 5 talentos, aquele que tinha 2, aquele que tinha 1, as chances eram absolutamente iguais. Agora, 2 investiram imediatamente. O terceiro fez o quê? Cavou uma cova, enterrou. Muitas das vezes nós vemos pessoas culpando Deus pelos fracassos, né? Quantas vezes no passado nós culpamos Deus pelo nosso fracasso? Na verdade, irmão, somos nós que não nos dispomos. Somos nós que não fazemos como fez o profeta Isaías. Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Normalmente as pessoas dizem assim: Senhor, eis-me aqui, envia o pastor da igreja. Senhor, eis-me aqui, agora envia aqui o irmão do lado que é melhor do que eu, sabe? Eu não tenho muita capacidade. E querem tirar o corpo fora. Pega o talento em terra. O profeta disse: Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim? Senhor, estou aqui, eu tenho talento. Tu tens que dizer: Senhor, estou aqui, estou pronto. Eu tenho talento para ser professora da escola dominical. Eu não vou esconder o meu talento. Senhor, eu tenho talento para varrer o chão da igreja. Eu vou varrer o chão da igreja. Eu tenho talento, Deus, para resolver problemas burocráticos. Eu tenho talento para evangelizar. Eu tenho talento para dar testemunhos.
Mas se você diz, não, Senhor, sabe como é que é, eu estou aqui, mas eu não tenho talento, eu não tenho capacidade, então você está fadado ao fracasso. Você é uma pessoa fadada a viver uma vida de fracasso. O que eu quero que você entenda na realidade, irmão, é que a tua vida tem que ser para o louvor da glória de Deus. Se você for fiel com o talento que Deus te deu, Deus vai fazer com que tenhas prosperidade na tua vida. Se você for fiel a Deus na tua vida natural, tu serás uma pessoa muitíssimo abençoada na vida espiritual. Olha, irmão, nós temos aqui na nossa igreja pessoas que têm talentos para tudo. Mas há pessoas aqui que estão dizendo, não, eu vou esconder o meu talento. Sabe como é que é, né, pastor? Olha, no passado eu já fui de outra igreja, eu já quis servir a Deus, eu já quis dar a minha parte, mas aí houve problemas, sabe? Me envolveram em fofoca, falaram mal de mim, e hoje eu prefiro ficar de fora, eu prefiro não me envolver mais com nada. Irmão, você está escondendo o teu talento. Não faças isso. Multiplique o teu talento, não enterre o talento que Deus te deu, porque um dia você vai ter que prestar conta a Ele. Tire o máximo de proveito, irmão, dos talentos que Deus te dá. Você tem talento para tocar algum instrumento? Você tem talento para cantar? Você tem talento para ensinar alguma coisa às outras pessoas? Multiplique esse talento. Não enterre o teu talento. Ou será que o teu talento é só para você vir aqui e ouvir eu pregar? Olha, nós temos aqui na igreja, por exemplo, doutora Amparo, que é psicóloga. Quantas pessoas da igreja têm sido ajudadas por ela? Ela poderia muito bem dizer, não, peraí, se você quer minha ajuda, vai no meu consultório, paga lá uma consulta, que é caro, e aí eu vou te ajudar. E ela não tem feito isso. Ela ajuda as pessoas, entrega o seu talento em benefício do seu próximo. O que ela está fazendo? Multiplicando o talento. Então, irmãos, nós estamos aprendendo que reinar em vida é uma coisa muito complexa. Exige fidelidade, exige dedicação. Diga, exige fidelidade, exige dedicação. Então, volte ao versículo 19. O versículo 19 diz assim: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. O que quer dizer isso aqui, irmão? Quer dizer que Deus quer que tu sejas responsável pelo uso correto dessa luz espiritual que Ele pôs na tua vida. Esta luz espiritual, que é o Espírito Santo, que são os dons, que são os dotes, que é a tua capacidade, ela tem que ser usada por você, irmão. Veja quantas áreas de serviços nós temos na obra de Deus. Muitas. Mas poucas são as pessoas que se apresentam para fazer a obra voluntariamente. Irmão, saibas que um dia Deus vai prestar contas com você do teu talento. Ele vai dizer, o que é que você fez do teu talento? Se você diz, Senhor, eu cavei um buraquinho lá, eu escondi, eu fiquei indiferente, eu fiquei lá, tal, não fui, não quis me participar. Vai prestar conta a Deus. Eu me lembro que quando eu fiz parte da seita, eu fui evangelista. Havia um pastor na época, lá no Rio de Janeiro, chamado Pastor Randall, e me colocaram como auxiliar desse pastor. Era evangelista. Hoje não tem mais esse cargo, eles mudam toda hora essas coisas, né? Mas na época tinha. Evangelista era um pastor auxiliar. E eu me lembro que eu tinha que chegar todos os dias no templo 6:30 da manhã, porque 7 horas havia a reunião do santo jejum. Irmãos, eu chegava às 6:30 da manhã, nunca cheguei um dia atrasado. Eu ficava reunião do jejum, reunião das 10, reunião das 3 da tarde, reunião das 7 da noite, e só voltava para casa 11 horas, meia-noite, quando acabava a última. Às vezes não tinha nem o dinheiro para almoçar. Quantas vezes eu comi pipoca, essa pipoquinha que vem nos saquinhos, sabe? Aí comia pipoca na hora do almoço e tomava água para inchar a barriga, e aquela sensação que tinha comido um filé mignon. Sabe como é que é? É verdade. É verdade.
Eu nunca falhei um dia. Nunca. Você sabe que um dia de sábado, eu estava em casa, era meu descanso. Aí eu morava em frente à casa do meu sogro, tinha telefone do meu sogro, isso era o telefone. Aí eu fui lá atender a ele. Esse é o negócio seguinte: tem um casamento hoje, 4 horas da tarde na igreja. Dá para você ir lá fazer casamento? Isso era 1h30 da tarde, o casamento era às 4. Irmão, eu nunca tinha assistido nem casamento, a não ser o meu. Como é que eu ia celebrar casamento? Eu digo, mas não, é pela fé, malandro. Você vai lá e faz pela fé. Eu digo, mas você não vai fazer? Não, eu não posso ir fazer casamento. Hoje eu estou com um problema muito sério aqui. Sabe qual é o problema? Ele estava na casa de outro pastor jogando videogame. E eu fui e fiz o casamento com a cara e a coragem. E graças a Deus, quando terminou, as pessoas disseram, poxa, que maravilha, sou um homem muito experiente para fazer casamento. Foi maravilhoso esse casamento. Ah, Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas, tudo errado, mas Deus viu que se eu estava sendo fiel nas coisas mentirosas, como é que eu não seria fiel quando Ele me revelasse as coisas verdadeiras? Porque Deus conhece o coração. Deus conhecia o meu coração. Deus sabia e sabe, irmão, que quanto mais chance Ele me puser nas mãos, mais eu vou fazer pelo reino dEle, mais eu vou me entregar, mais eu vou me gastar em favor da sua obra. Eu não poupo a minha vida, irmão. Eu não poupo. Você vê, sábado eu podia não ir a presídio nenhum. É o dia que me desgasta muito. Eu tenho que preparar a mensagem da manhã, a mensagem da noite, é programa, é gravação, é aula de seminário, é aquela coisa toda, é uma correria louca na minha vida. Mas eu digo, não, eu vou lá fazer o culto para os irmãos. Já tinha planejado que quando acabasse o presídio, eu ia acabar de preparar a mensagem de hoje à noite. Aí chega um irmão aqui, pastor, dá para o senhor celebrar o meu casamento? Eu digo, dá, graças a Deus, vou celebrar. Foi lindo o casamento, tudo foi maravilhoso. Olha, irmãos, quanto mais eu me dou para Deus, quanto mais eu multiplico esse talento que Deus me deu, mais Deus vai me promover nesta vida, em nome de Jesus. O versículo 20 diz assim: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Olha o que esse homem aqui fez. O que ele fez? Ele recebeu 5 talentos e ele devolveu para Deus quanto? 10. Quer dizer que ele aplicou a sua energia. Esse homem aplicou uma fidelidade. E ele agora estava ali diante de Deus de cabeça erguida. Irmão, esta é exatamente a pessoa que trata as coisas de Deus com seriedade. É aquela pessoa que não fica anônima, que não se esconde, que não fica indiferente, que não foge da responsabilidade. Este homem aqui sabia que ele tinha que usar aquilo que Deus lhe havia confiado. E eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos amados. Olha, não há nada mais maravilhoso nesta vida do que você fazer alguma coisa para Deus. Não há nada que recompense mais, não há nada que traga mais prazer do que você fazer algo que agrada ao teu Deus. Agora, pastor, e quando eu faço coisas para agradar a Deus, quem é que me recompensa disso? Será que é o pastor? Será que é a igreja? Não! Quem é? É o próprio Deus. Deus é o recompensador, Deus é o promovedor. Veja no versículo 21 o que diz. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Quem é que disse muito bem? Será que foi o pastor? Não, foi Deus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem é o servo bom? Servo bom é o servo que é consagrado, é o servo que é dedicado. Às vezes eu fico impressionado em ver, irmão,
Como é que as pessoas se dão tanto lá fora e chega dentro da igreja, elas são incapazes de se dar para Deus? Eu falei ainda há pouco o exemplo dos estádios de futebol. Às vezes eu ouço pessoas dizer: não, pastor, não venho quarta-feira à noite porque é perigoso à noite, a cidade, assalto, o senhor sabe como é que é à noite. Certamente os anjos de Deus de noite dormem mais cedo, né? Aí fica todo mundo desprotegido, os anjos não trabalham mais. Nós saímos daqui há 2 ou 3 semanas atrás, quando teve o show de Roberto Carlos no Geraldão. Quem estava comigo no carro? Zé Carlos estava. Zé Carlos, né? Estava o Zé Carlos, tinha outros irmãos que estavam comigo. E nós saímos da rádio e passamos no Geraldão exatamente na hora que tinha terminado o show. Estava um engarrafamento muito grande. E eu sou muito observador nessas coisas e mostrei para ele, eu digo: olha só, olha aí para as calçadas, mais de meia-noite, numa área perigosa como é a Imbiribeira, cheio de travestis, cheio de assalto, cheio de coisas horríveis, senhoras velhinhas que não podiam mais nem com o corpo assim, ó. No show de Roberto Carlos, meu irmão. Foi ou não foi, Zé Carlos? Não mostrei? Eu digo: olha lá, olha lá, olha aquela senhora lá, 180 anos de idade, olha lá. Mas estava lá. Detalhes tão pequenos de nós dois. Aí chega a pessoa e diz: não venho quarta-feira porque é perigoso, à noite, assalto, não sei o quê. Agora chega carnaval, está aí fevereiro. As pessoas, irmão, passam 4 noites, 4 dias, viram noite, madrugada, em tudo quanto é lugar, ficam enlouquecidas. Não tem medo de assalto, não tem medo de perigo, não tem medo de nada. Você vê que lá no Rio de Janeiro, as pessoas às vezes passam a semana inteira numa fila, dormindo ao relento, para conseguir comprar ingresso para ver desfile de escola de samba. Eu quero ver as pessoas fazerem isso pela obra de Deus. As pessoas querem desfilar no carnaval, elas passam o ano inteiro, sério, sabe disso? Eu também sei que eu era louco para desfilar naquela porcaria. Graças a Deus que não realizei este sonho nefasto. E elas passam o ano inteiro pagando a fantasia, irmão. Aquilo é pago. São as pessoas que pagam do próprio bolso. Você paga para desfilar e paga pela fantasia. Todo mês tem que estar lá R$50, R$70, R$100, depende da fantasia. Eu gostaria de ver as pessoas fazerem isso pela obra de Deus. Então Deus disse: servo bom e fiel. Olha, servo bom é aquele que se dedica, é aquele que não recebeu a graça de Deus em vão, irmão. É aquele que, quando recebe esta verdade de Deus, ele assume a verdade e ele proclama essas verdades. Há pessoas que recebem e escondem da gaveta. Não, eu creio, mas eu não posso falar, porque sabe como é que é, tal, né? É aquela pessoa que sabe, irmão, o culto é 8h30 da manhã, 8 horas eu estou na casa do Pai. O culto é 18h30 da noite, 6 horas já estou na igreja, graças a Deus. Este é o servo bom e fiel. É aquele que diz: Senhor, estou aqui. Que for preciso, pode contar comigo que eu faço. Então o Senhor disse: entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Irmãos, o que eu tenho aprendido ao longo do meu ministério, eu quero passar para você nesta manhã, é que Deus promove quem é fiel. Deus só prospera aquele que vive uma vida de fidelidade. Eu nunca vi, em todos esses anos de ministério, Deus promover o infiel. Eu nunca vi Deus promover uma pessoa que é relaxada com a sua vida espiritual. Eu nunca vi Deus colocar sobre o muito aquele que não é fiel no pouco. Nunca vi. Mas eu vi a minha vida toda pessoas que foram fiéis a Deus serem colocadas sobre o muito. Em nome de Jesus. Agora veja o que diz o versículo 24. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei?
Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você vê que a ideia que este homem aqui fazia de Deus, irmão, era de um Deus mau, era de um Deus perverso, era de um Deus castigador. Platão, desculpa, certa ocasião ele disse: há dois deuses. Há dois: o Deus bom e misericordioso da Bíblia, e o Deus mau e perverso que os homens criaram. Você sabe que às vezes tem pessoas que vêm à igreja e elas começam a imaginar que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, elas começam a procurar defeitos na igreja e começam a encontrar desculpas para não usar o talento, para enterrar o talento. Se você procede desta forma, Deus nunca vai te promover. Deus nunca vai te colocar sobre o muito. Por quê, meus irmãos? A igreja foi constituída por Deus para ensinar você a ser servo bom e fiel. É por isso que o próprio Deus diz: a minha igreja, a igreja é dele. E é por isso que eu não sou favorável a essa coisa de criar núcleos, célula, e não sei o que, grupos, não sei da onde. Não. Deus estabeleceu a igreja, Ele criou a sua igreja, Ele estabeleceu os ministérios da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha, eu não aceito, sacou? Não, vamos fazer uma comunidade ali, e aí o irmão dirige, o irmão toma conta. Não, não. É a igreja de Deus. Só se pode fazer qualquer movimento. Isso aqui nessa igreja é assim. Se na frente daquele movimento tiver um pastor, tiver um profeta, tiver um evangelista, tiver um mestre da igreja. Porque é assim que Deus determina. Tem que haver alguém do ministério constituído por Deus para guiar as ovelhas. Então, este homem aqui, o que é que ele fez? Ele enterrou o seu talento. É aquela pessoa que tem medo de Deus, irmão. Tem medo de se relacionar com os irmãos. Tem medo de se relacionar com o pastor. Tem medo de fazer alguma coisa. Não, eu não quero me meter. Aí amanhã vou me envolver em fofoca. Eu não quero me aborrecer. Eu não quero me decepcionar. Isso é desculpa esfarrapada. Na verdade, você já está predeterminado a enterrar o teu talento. Tem uma escritora mundialmente conhecida chamada Charlotte Brontë. E ela disse: é melhor tentar tudo do que não tentar nada e deixar a vida como uma folha em branco. Há pessoas que passam a vida inteira, irmão, e é como se fosse uma folha em branco. Então, o servo mau e infiel é aquele que aceita a rotina do dia a dia. É aquela pessoa que é egoísta. Ela não serve a igreja, ela não serve a Deus, ela não serve ao seu semelhante. É aquela pessoa que é relaxada com a sua vida espiritual. É aquela pessoa que na hora dos seus fracassos, ela lança a culpa nos outros. Ela vê Deus como um Deus mau, como um Deus perverso. Na verdade, é um religioso apenas de aparências. Como tem sido a maioria dos crentes neste mundo, apenas aparência. Esse tipo de pessoa, meu irmão, não pode reinar em vida. Nunca, 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 nunca. Você vê que Deus disse: servo mau e negligente, esse é inútil, lançai-o fora. Você logo percebe que esse servo aqui não é o servo da graça de Deus. Porque nós não somos servos inúteis, irmão. Nós somos o quê? Mais do que vencedores. Fala para o teu irmão: nós somos mais do que vencedores. É bem verdade que às vezes na igreja nós encontramos pessoas que precisam ser ensinadas a aplicar os talentos. Mas aqui ninguém é inútil não, irmão.
Aqui ninguém pode viver em trevas. Aqui ninguém vive chorando, rangendo os dentes. Não, isso aí é em outro lugar. Aqui nós vivemos no descanso de Deus. Agora, o que você tem que aprender é que Deus te deu talentos e Deus quer que tu devolvas este talento multiplicado. Tu tens que multiplicar o teu talento. Pastor, e quando alguém enterra o talento? Quando alguém enterra o talento, leia outra vez o versículo 28 e 29. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará. E terá em quê? Abundância. Diga, abundância. Olha, irmão, tudo que Deus nos dá, quando nós somos fiéis, é em abundância. Abundância de paz, abundância de dias, abundância de dinheiro, abundância de saúde, tudo é em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será o quê? Tirado. Quer dizer, aquele que é fiel, Deus lhe dará em abundância. Mas aquele que é infiel, até o que ele tem, é tirado dele. E Deus passa para o que é fiel. Então, quantas das vezes, irmão, tem uma coisa grande que Deus quer dar àquele irmão ali, está pronto para lançar para ele, mas ele é infiel, ele sopa, mas a do lado é fiel, lança para ela. E o irmão fica só olhando, por que ela tem e eu não tenho, hein? Interessante, né? Eu venho à igreja, ela vem, mas porque, como é que pode, tal. Aí começa, não, acho que Deus é injusto, acho que Deus só olha para um, não olha para outro, tal. Ele é que não está olhando para a sua própria vida. Ele é que não está olhando para as suas próprias incapacidades. Quer dizer então que quanto mais eu faço para Deus, mais Deus me dá talentos. Mas se eu esconder o meu talento, irmão, até aquilo que eu tenho me será tirado. Então, irmãos amados, a tua vida tem que estar envolvida por inteiro com a obra de Deus. E se você envolver a tua vida por inteiro com a obra de Deus, Deus vai te dar oportunidades cada vez maior para que tu cresças. Tu és uma mulher talentosa, minha irmã. Irmão abençoado de Deus, tu és um homem talentoso. Tu tens talento, tu tens capacidade que Deus te deu. E Deus quer que tu uses esta capacidade. Deus quer que tu uses este talento. Amém? Veja só o que diz em Colossenses. Vamos todos juntos para Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, versículo 5. A palavra de Deus diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, desperdiçai as oportunidades. Olha, vocês ficam calados, irmão? Como é que está escrito? Aproveitai as oportunidades. Irmãos, aproveite as oportunidades, abençoados. Olha, Jessé chamou Davi, o seu filho mais novo, e disse: olha, Davi, seguinte, para um pouco aí com as ovelhas, você vai levar comida para os teus irmãos que estão servindo o exército, você vai levar queijo para o comandante. Disse: pois não, senhor, pois não, papai, agora mesmo. Ele não retrucou. Ele não disse: mas como é que pode? Eu já estou aqui cuidando de ovelha e agora o senhor vai me dar mais essa responsabilidade, mais trabalho? Não, faz o seguinte, manda o vizinho, chama o filho do vizinho, chama um sobrinho meu, chama lá algum parente do senhor, mas logo eu de novo, tudo eu. Ele foi, ele não retrucou. Veja que Deus estava ali criando oportunidades para que lá na frente ele pudesse se tornar um campeão de guerra da nação de Israel. Deus criou uma situação para que ele enfrentasse aquela situação e ele se tornasse campeão de guerra. Logo em seguida, Deus o colocou num trono de rei. E se ele tivesse retrucado? E se ele não tivesse aproveitado aquela chance, aquela oportunidade? Então, aproveite as oportunidades, irmão. Olha, tem muita gente aqui dentro da nossa igreja que está perdendo oportunidades. Às vezes o pastor diz: irmão, daria para o irmão vir aqui amanhã, que nós ficar da parte da manhã atendendo as pessoas que chegam ali na livraria?
Não, pastor, sabe o que é? Bem que daria, mas eu acho que é melhor o senhor mandar aquela irmã ali, aquela irmã é mais gordinha, mais coradinha, sabe? Eu estou um pouco sem tomar sol. Ah, tá bom, abençoado, tudo bem. Irmão, será que você podia amanhã dar uma força? Está precisando de uma ajuda aqui, assim, apertar um parafuso ali, ó, o irmão sabe. Não, pastor, é verdade que eu sei, eu tenho até a máquina para apertar, mas eu acho que era melhor aquele irmão ali, eu acho que aquele irmão ali tem mais habilidade do que eu, sabe, pastor? Manda ele que vai ser melhor. E assim as pessoas vão desperdiçando as oportunidades. Não, pastor, é melhor pedir a fulano. Ih, mas o senhor já me pediu ontem, hoje sou eu de novo? Será que esse pastor só enxerga para mim? É porque Deus quer fazer algo na tua vida. E você está reclamando de Deus. Você está reclamando das oportunidades que Deus está querendo criar para que possa te promover, para que possa fazer coisas grandes. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12, para que nós possamos terminar a mensagem desta manhã. Continue o injusto fazendo o quê? Injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Quer dizer, quem é injusto, irmão, é injusto até o fim. Quem é imundo morre praticando imundície. Não, são obras de talentos multiplicados. O injusto, irmão, Deus não conta com ele. O imundo, Deus diz, não, você continua aí fazendo imundície. Você continua aí na lama mesmo, você é imundo, você nasceu para isso. Mas o santo, o justo, esse sempre vai ouvir da boca de Deus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. E ele sempre vai reinar em vida por meio de Cristo Jesus. O infiel esconde o talento. Deus vai dizer, peraí, servo infiel, servo mau e negligente, por que você não multiplicou o talento que eu te dei? Não, sabe o que é, Deus? Olha, é o seguinte, eu sei que o Senhor é um homem mau, eu sei que o Senhor é um Deus perverso, um Deus que age com dureza, e aí eu resolvi esconder o meu talento. Não. Quem é que colocou na sua cabeça que eu sou isso? Quem diz para você que eu sou isso aí que você está dizendo? Não, você foi preguiçoso, você foi negligente, você foi acomodado, você não teve zelo pela minha obra, você nunca moveu um dedo em favor da minha igreja. A única coisa que você tem feito é ir lá ouvir aquele pastor com óculos caído no nariz falar. Mas você não multiplica talentos. Você não tem sido servo bom e fiel. E ele vai dizer, tira esse servo daqui, é inútil. Essas trevas aqui não é inferno não, viu, irmão? Essas trevas é uma vida desprovida das bênçãos de Deus. Essas trevas é a pessoa viver sem poder desfrutar do favor de Deus, sem ter direito a que os anjos lhe sirvam, sem ter direito a que Deus o torne um campeão. Olha, tem coisa melhor do que ser campeão, pastor Sérgio? Olha, irmão, eu só aceito ser campeão, você sabia? Eu não gosto de perder nem disputa de cuspe à distância. Não, eu tenho que ganhar. Que conversa de segundo lugar? Com segundo lugar, coisa nenhuma. Eu quero o primeiro, meu irmão. É verdade. Olha, se me chamar para jogar uma bolinha, não sei se hoje eu ainda aguento dar uma corridinha, mas quem sabe, né? Tem até um campo lindo ali do lado do presídio, né, irmão? É do presídio, é? Poxa, que maravilha. Acho que até eu me arriscaria ali, sabia? Mas vai ser uma confusão danada, irmão, que eu não aceito perder. Olha, eu tiro as calças pela cabeça. Verdade. Dou cambalhota, grito. Eu quero ganhar, irmão, porque não tem nada melhor do que você ser campeão, irmão. Deus nos predestinou para que nós fôssemos neste mundo campeões, irmão. Tu és um campeão de Deus, meu amado, em nome de Jesus. Deus te predestinou para que tu subas no pódio como primeiro lugar. Fala para o teu irmão do lado, campeão. Fala, campeão de Deus, aleluia. Fala para o irmão do outro, vencedor, vencedor, vencedora, vencedora, aleluia. Olha para o irmão assim de cima a baixo e diz:
Campeão, hein? Vencedor, hein, irmão? Aleluia. Aleluia. Irmãos, abençoados de Deus, Deus tem dado a esta igreja a fórmula para o sucesso. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer viver aquilo que a Bíblia diz que tu és, coloque em prática isto que Deus tem nos falado esse dia através desse estudo. Glória a Deus. Se você colocar em prática, se você for um servo bom, se você for fiel, se você empregar os teus talentos, se você se dedicar à obra do Pai, se você pegar o talento que Deus te deu e multiplicar, seja cantando, seja tocando, seja varrendo, seja ajudando em alguma coisa, seja tirando teia de areia lá de trás, que aqui não tem teia de areia. De aranha. Graças a Deus que não tem, né? Seja fazendo alguma coisa que seja sacrificando. Essa palavra sacrificando, horrível, 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 horrível. Até a boca ficou amarga. Dá licença. Dá licença, irmão. Deixa eu beber uma aguinha porque ficou muito amarga. Ô palavra desgraçada. Olha, quando ela vem aqui sem querer. Desculpa, tá, irmão? Mas porque eu enjoo desse negócio. Eu sou alérgico a sacrifício. Mas se você com amor suprir as necessidades da casa do Pai, se você amar a igreja, se você se der ao seu próximo, se você estiver sempre pronto a estender a mão aos que necessitam, Deus vai te colocar sobre o muito, meu irmão. Deus fará coisas grandes na tua vida. Deus vai criar oportunidades para que grandes realizações se cumpram nos teus dias. Deus fará contigo como Ele fez com Davi. Talvez você hoje seja, aos olhos humanos, aos olhos da tua família, aos olhos da sociedade, uma pessoa insignificante. Saibas que para Deus tu és uma pessoa muito importante. Talvez você hoje tenha lá um negocinho pequenininho, de Deus, uma microempresazinha de nada. Irmãos, amanhã tu pode se tornar um Sendas da vida, um Paz Mendonça desse aí da vida. Talvez hoje no teu trabalho tu ganhes um salário pequenininho, amanhã tu pode te tornar o diretor da tua empresa. Ou você não crê que Deus possa fazer isso? Crê ou não crê? Mas para que Deus possa fazer isso, o que é que Deus requer de você? Jejuns, vigília e joelho no chão? Não! O que é que Deus requer? Fidelidade. Fidelidade no natural. Multiplicar talento. Esse é o caminho, irmão, para quem quer viver uma vida de rei, para quem quer viver uma vida por cima, para quem quer viver uma vida como cabeça, para quem quer viver uma vida de campeão. Amém. Este é o recado que Deus tinha para a igreja nesta manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo disse à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Olha, irmãos, você sabe que a maioria do povo de Deus não crê em Deus. Você sabia disso? Que a maioria dos crentes não crê em Deus. Pastor, é verdade, irmão. A maioria não crê em Deus. Às vezes eu ouço ele dizer assim: mas como é que pode? Esse aí, esse não é aquele que foi dali? Eles não acreditam que o Deus deles possa modificar pessoas. Eles não creem nisso.
Às vezes a pessoa está pedindo a Deus uma cura, e quando a cura vem, ela diz, não é para mim, não acredito nisso, deve ser para ele ali. Não é verdade. Estou sonhando, é uma alucinação que eu estou tendo. O irmão estava falando comigo, irmão Josué. Eu digo, o irmão é solteiro, esse não sou solteiro. Eu digo, mas já está namorando? Ele disse, não, pastor, eu estava namorando uma moça, crente, da Assembleia de Deus, e eu pensei que era incrédula. E eu digo, o que é que houve? Ele disse, não, pastor, eu comecei a namorá-la. Quando souberam que eu era um ex-presidiário, aí a família toda a família crente, hein? Não pode, cuidado, olha, saia fora disso, aí não é coisa boa, tá, entendeu? Já foi preso. Irmãos, eles não creem que Deus muda as vidas. Aleluia. Olha, se eu fosse uma moça, eu namorava contigo, irmão. Se eu fosse uma moça, o irmão já ia sair daqui hoje com a namorada. Quem sabe Deus tem alguma reservada aí pro irmão, hein? Vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus, para depois nós participarmos da ceia. Vamos lá. Eu posso crer que antes de tudo ser criado, Ele me amou, me pôs ao reino, fui chamado. Toda arma que forjar contra mim perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Eu sei que Ele está. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Rei de Israel, é o Senhor de um povo eleito. E por causa do seu grande amor, sou mais que vencedor. Aleluia, grande é o Senhor. Aleluia, grande é o Senhor. Vamos celebrar, honra e glórias vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Vamos celebrar, honra e glórias vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Eu posso crer que antes de tudo ser criado, Ele me amou. Ele me amou, me pôs ao reino, eu fui chamado. Toda arma que forjarem contra mim perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Eu sei que Ele está. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Rei de Israel, é o Senhor de um povo eleito. E por causa do seu grande amor, sou mais que vencedor. Aleluia, grande é o Senhor. Aleluia, grande é o Senhor. Vamos celebrar, honra e glórias vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Vamos celebrar, honra e glórias vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Diga, eu sou mais do que vencedor. Não, mas aí você não está falando como quem é mais do que vencedor. Eu quero aquele mais do que vencedor com convicção. Aquele que sai lá de dentro da alma. Diga, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu creio, irmão. Eu também sou mais do que vencedor. Amém?